Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e desde já dou aqui as boas-vindas para quem está se inscrevendo ou se inscreveu recentemente no canal. Quero agradecer aí sempre a cada um de vocês, né, pelas mensagens, pelos feedbacks e que o vídeo de hoje possa ser um vídeo bem interessante e ajude você a pensar e repensar algumas questões sobre o tema que nós vamos tratar hoje. Vou falar um pouquinho sobre a questão do Brasil evangélico, né, aquele documentário do Brasil Paralelo e quero falar a minha impressão, não só de alguém que assistiu o documentário 2 vezes, né, e vi também alguns recortes, não só a partir dessa visão, mas principalmente a visão de alguém que esteve no lançamento. Para quem não sabe, teve um lançamento na Reserva Cultural, lá na Avenida Paulista, no dia 7 de julho, às 19 horas, e algumas pessoas foram convidadas ou receberam convites para estar ali naquele espaço. Foi reservado uma sala de cinema para que esse grupo de pessoas assistissem e tal. Então, tinha gente do meio evangélico, vários, e eu fui convidado e eu estive lá nesse lançamento. A impressão, logo durante o início foi um dos que chegou, um dos que chegaram primeiro, fui eu. A impressão que eu tive, né, muita gente ali muito eufórica com essa questão do documentário, ou estar ali, gravando vídeos, essa coisa toda de rede social, mas durante o desenrolar do documentário, eu fui percebendo gradativamente que o documentário tinha alguns problemas sérios, tinha alguns problemas bem complexos. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esses problemas, para que cada um de nós aqui pudesse analisar de forma mais crítica, e depois eu gostaria de dar, entre aspas, um conselho para aqueles que aí gostam muito do Brasil Paralelo. A impressão que eu tive, né, e desde já, não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar para outras pessoas, envia pelo menos esse vídeo para mais de uma pessoa que você conheça, para que a gente receba aí um número maior de inscritos e também os vídeos possam ter uma maior relevância, ok? Então, vamos lá. Fiz algumas anotações. E aliás, depois do dia 7 de julho, logo no dia 8, teve um debate, um debate na Mais FM, né, da Assembleia de Deus do Brás, e eu fui convidado também para participar dessa mesa. Quem estavam lá? Dr. Leonardo Girundi, Dr. Tiago Vieira e o Vitor Lúcio, que é diretor do Brasil Paralelo, que esteve, obviamente, também no lançamento. Conversei com o Vitor Lúcio e conversei com o Dr. Tiago Vieira, logo ali no início. Aliás, o Dr. Leonardo Girundi entrou ali na programação, mas de forma remota. Então, tivemos um debate, né? E o tema do debate era: o Brasil evangélico, a igreja está transformando a sociedade ou sendo transformado por ela? Essa era a temática do debate, fortemente ligado à questão da programação, né, do Brasil Paralelo, do próprio vídeo, de divulgação de tudo isso, e do documentário, tá certo? Então era fortemente ligado ao documentário e essa impressão. Tive a oportunidade de conversar com o Vitor Lúcio e ele me fez, enquanto eu pontuava algumas coisas que eu não tinha gostado, por exemplo, eu não gostei das questões ali relacionadas a não mostrar um evangelicalismo mais amplo. Se mostrou apenas algumas questões como grupos pentecostais e neopentecostais. Eu sei que esses grupos são maioria no Brasil, mas ser maioria não quer dizer que é a representação completa. Tá certo? Então, eu fiz essa queixa. Eu não me senti representado, por exemplo, como batista. Por que não colocaram nenhum nome? Eu fiz essa pergunta. Por que não colocaram nenhum nome assim importante dos presbiterianos, por exemplo? Porque nós não tivemos nenhuma representação presbiteriana. E aí foi me dito que tinham colocado o Mendonça, né? Juiz da Suprema Corte, mas o Mendonça não estava lá como pastor. Mendonça estava lá como juiz, falando um pouco das impressões dele. Então, por que não se falou dos sistemas educacionais evangélicos, né? Por que não se falou do quanto os evangélicos tiram pessoas da miséria, literalmente, ajudam pessoas com questões de problemas sociais gravíssimos, né? Enfim,
Não se falou da Igreja Batista, não se falou da Presbiteriana, Metodista, não se trouxe representantes dessas grandes igrejas que tiveram uma enorme influência no estabelecimento do evangelicalismo no Brasil. Simplesmente isso passou batido. E eu acho que esse foi um grande problema. Por quê? E fiz uma queixa do que Bernardo Kister estava fazendo num documentário evangélico. Um olavista doente, católico, que saiu do protestantismo, saiu da Igreja Batista, né? Aliás, ele foi batista, se não me falha a memória. E sempre ataca o evangelicalismo. Eu não acho que um documentário, necessariamente, ele tenha que seguir o viés de sempre da não crítica, não é? Vamos colocar todo mundo que tem um consenso. Não, eu acho que pode fazer a crítica, mas pessoas que claramente, declaradamente, em seus canais, são contrárias ao evangelicalismo, eu acho que não são as pessoas mais ideais para se atrair um público evangélico. Então, vi essas falhas de forma muito clara. Bernard Kister falou, né, tem uma frase dele que eu achei interessante, quando ele diz que o meio evangélico gera um senso de confusão por não ser um bloco uno, né? Como se a Igreja Católica Romana, da qual ele faz parte, fosse um bloco uno, e não é, tá certo? Pesquise sobre as igrejas suiúnes. A Igreja Católica, ela é uma com mais 23 igrejas de legislação própria, que são as igrejas chamadas suiúres. Então, o catolicismo não é único, não é um bloco único, né? Algumas dessas igrejas não aceitam transubstanciação, que ele vai falar da questão das doutrinas, né? A unidade teológica. Então, tem padres que se casam, tá? Diaconisas não creem na cláusula filioque, que foi a divisora, né? Chamada divisora das questões relacionadas ao chamado o cisma, o grande cisma do Oriente, né? Que é outro mito do sentido pejorativo do termo, né? De dizer que as igrejas elas não tinham, elas até ali tinham uma unidade. E não havia unidade, muitas igrejas, a igreja da Etiópia não tinha unidade, a igreja com a igreja católica, a igreja assíria não tinha unidade, a igreja síria não tinha unidade, outras igrejas da ortodoxia, que fazem parte da ortodoxia oriental, não tinham unidade. Então, houve uma divisão de igrejas, né, uma separação de igrejas, mas não houve a divisão naquele momento de todas as igrejas do Oriente. Algumas dessas igrejas também não creem no purgatório. É comum na teologia oriental a não crença no purgatório. Se você estudar um pouco sobre isso, você vai perceber. Então, e tratados teológicos não se crê no purgatório. Então, a unidade teológica das igrejas unidas à Igreja Católica, chamada Igreja Suiúres. E outra coisa, são igrejas que estão unidas muitas vezes por apoio financeiro, apoio institucional, mas que têm até bispos próprios, ou seja, próprio Papa, ok? Mas são aceitas. E não seguem ritos católicos, tá? Possuem outros ritos litúrgicos que são diferentes dos ritos romanos. Então, falar do evangelicalismo como tendo uma unidade, necessariamente precisa ter uma unidade de pensamento nesse sentido, é uma bobagem, porque nem a própria Igreja Católica possui. Ele, sendo católico, deveria ter isso de uma forma muito clara. Ele vai falar da unidade de governo, né, a Marcha para Jesus, aí põe o Estevão Hernandes. Eu também não acho que mas esse pessoal iniciou a Marcha para Jesus e tal, então se focou muito no evangelicalismo de eventos, de grandes eventos, né? Mas eu creio que poderia ter se falado também da grandeza da Universidade Mackenzie, uma das maiores e melhores universidades do país, que possui aí, eu acho que já mais de 150 anos, né? Então, como é que nós podemos dizer que o documentário Brasil Evangélico do Brasil Paralelo é um documentário que fala, de fato, daquilo que é o evangelicalismo, né? Bernardo Kister também, ele se propõe a dizer no documentário ali sobre a teologia do domínio, que o propósito é o domínio da economia, da família, do governo, da mídia, de todas essas questões, dominar a sociedade. Eu acredito que essa questão de influenciar todas as áreas é uma questão que vai surgir naturalmente no evangelicalismo, de forma bem natural, e essa teoria do domínio, né, que surge nos Estados Unidos, se não me engano, na década de 70, ela tem um posicionamento teológico de estar em todas essas áreas, mas nós já vimos esse domínio em outras áreas, por exemplo, dentro da Igreja Católica. Quem é que geria, por exemplo, de uma boa parte do tempo, dentro do período medieval e um pouco mais já no período moderno ainda, todas essas áreas, né? Economia, família, governo, mídia, não, tinha mídia, né? Tinha outro tipo de mídia. Quem dominava isso?
da Igreja Católica. Então, eu acho que qualquer crítica à questão do domínio, à questão de algumas dessas teologias, teria que olhar como um católico para a história da própria Igreja Católica. A representatividade papal, ela foi construída, porque nunca houve um bispo, na Igreja Antiga, um bispo que dominasse sobre toda a Igreja. Isso é uma construção, uma falsa construção da história eclesiástica, né? E que se criou aquela ideia de que todo mundo veio da Igreja Católica. Então, um grupo vem da Igreja Católica e vai se separando. Se separou a Igreja do Oriente, né, em 1054, o grande cisma. Então, olha, o Oriente estava debaixo da submissão da Igreja Romana até 1054, se separou. Então, sempre alguém sai da Igreja Católica, né? Isso, como já falei anteriormente, é uma falácia. E depois, o protestantismo sai do catolicismo. Isso é uma verdade, mas você percebe como sempre há uma tentativa de colocar ali todo mundo saindo de uma única igreja? Sempre, estão saindo de uma única igreja, deixaram a igreja mãe. Não existe isso. O catolicismo romano vai se tornar uma igreja relevante na Idade Média, lá por meados do século IX, X, XI, principalmente XII, vai criar as universidades, enfim, mas nem sempre a Igreja Católica possuiu todo esse poder. O que eu achei interessante também foi a participação do padre José Eduardo como a pessoa que apontou ou fez a crítica à ideia da teologia da prosperidade. Eu acho que por que não convidaram, por exemplo, o doutor Paulo Romeiro, e aqui vai o meu abraço ao grande pastor e amigo pastor Paulo Romeiro, ele poderia ter sido convidado, né? Fez uma obra relevante, foi um dos primeiros pesquisadores do Brasil a fazer um trabalho relevante nessa área de pesquisa com a teologia da prosperidade, não só de pesquisa, mas de crítica contundente. Então, nós poderíamos sim ter aí uma visão mais interna e crítica desse tema a partir de pessoas que nós temos grandes nomes da Igreja Presbiteriana no Brasil, ou seja, esses nomes não foram tratados, pessoas intelectualmente relevantes no meio acadêmico não foram mencionadas, não foram trazidas, e aí se falou uma teocracia evangélica no Brasil, se mencionou também essa ideia, né? Mas já ocorreram teocracias papais, e aí ninguém também, como católico, reclama muito disso, ou acha isso injustiça, e também um grande erro de uma igreja que foi chamada para ser o sal da terra e não para ser o rei da terra. Então, eu acho que meu posicionamento sobre o documentário é um posicionamento mais crítico. Quando saí de lá do lançamento, eu digitei até no status do meu WhatsApp, né? O Brasil evangélico, cavalo de Troia. Um cavalo de Troia não representou o que os evangélicos são, o que os evangélicos dizem, de fato, e trouxe mais pessoas para criticarem, e não que a crítica não seja correta, mas nós temos críticos internos suficientes para apontar os erros, os problemas da teologia da prosperidade e outras coisas mais. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero você que chegou até aqui, não é? Espero que você aí possa também divulgue esse vídeo, envie para algumas pessoas próximas de você, alguém que você acha que esse vídeo vai ser relevante e, além do mais, cancele a sua assinatura do Brasil Paralelo, porque o Brasil Paralelo parece muito inimigo dos evangélicos, tá? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Pastor, tem muita coisa interessante no canal. Sim, eu já fui um assinante e parei de ser esse assinante, tá? Cancelei a minha assinatura já há muito tempo, bem antes desse documentário. Então eu acho que seria uma forma muito boa a gente começar a boicotar, como evangélicos, esse tipo de documentário e não ver de uma forma muito rasa, como as pessoas viram lá na sala de cinema na Paulista, inclusive quando terminou, muita gente estava aplaudindo, né? E eu olhei para quem estava comigo do lado e falei, rapaz, eu acho que o pessoal não entendeu nada. Mais ou menos 80%, 90% das pessoas que estavam ali aplaudiram. O restante ficou caladinho. Eu acho que foi um pequeno grupo que entendeu um pouquinho do que aquele documentário era. Que Deus te abençoe, te fortaleça a cada dia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fui.